Pronto, gente, voltamos. Eu peço desculpas. Acabou caindo a minha. Acabou caindo a minha chamada. Vamos ver se. Vamos voltando. Pronto, chamei Cida. Ai, muito bem. Menina, quando começa a chover, começa a dar problema, né? Mas que bom, a galera vai chegando. Esse mundo tecnológico é muito complicado também, né? É. Então, Uhum. discutir esse tema da assistência obstétrica pressupõe a gente abordar, no meu entendimento, né, de que país nós estamos falando, de que mulheres, de que condições, porque ela atinge as mulheres como um todo, mas ela atinge mais fortemente, né, a violência obstétrica aquelas mulheres com menor capacidade formativa, de conhecimento dos seus direitos, de condições de vida mais difíceis, né? Falar em Uhum. obstétrica no momento em que o país passa por um processo de Covid, né? No momento em que se fala em isolamento para mulheres que vivem com um cômodo, dois cômodos, muitas vezes com 6, 8 pessoas dentro de casa, sem a menor condição sanitária, faltando ar, 13 milhões de pessoas que vivem em favela. Então, nós estamos falando de um país muito desigual, um país que, para algo que deveria ser um momento de paz para as mulheres, no momento em que elas estão do ponto de vista do processo hormonal, passando por mudanças profundas, num momento em que as mulheres estão com uma ansiedade exacerbada, com dúvidas, com Uhum. angústias, né? Ela quer compartilhar. Quando a gente diz aldeia, é porque nesse momento a mulher ela precisa desse apoio, dessa proteção, né? A gente Uhum. é o novo que se apresenta. E o novo requer que você tenha possibilidades de discussão, de compartilhar experiências. Por isso que é tão importante esse trabalho que você acabou Uhum. de colocar. E que Pois elas é. tenham acesso, né? E essa questão da violência obstétrica, eu fiquei muito surpreendida. Para cada 4 mulheres, uma sofre, né, a violência. É. E eu vi que a mais comum é aquela que aperta a barriga para poder a criança, como eles dizem, descer. Né? Mas eu quero É. falar aqui da Paraíba, de um estado que ainda tem uma regionalização muito fraca do ponto de vista de maternidades, né? De um estado que ainda tem praticamente nenhum UTI, leitos de UTI para materna, de um estado que ainda tem muitos problemas para garantir que a presença do acompanhante se efetive e em tempos de pandemia, eu fico recebendo, Vaglane, muitas mensagens de mulheres, Uhum. familiares que têm contatos com a gente, né, que é o nosso mandato e que fazem denúncias, muitas. Né? É o lençol que não tem, é o acompanhante que não pôde entrar porque o companheiro trabalha e só pode do início, agora por conta da pandemia, É. a permanecer até o final. Né? A não assistência, a pessoa tendo que sair de casa para ir num PSF, se expor também, né? Porque está se expondo Uhum. o Covid, quando ela deveria estar assistida. Nós temos um plano de contingência para atender essas mães. Sequer foram priorizadas na vacinação, nos testes, nas testagens que não estão ocorrendo. É. Eu já quero dizer que hoje eu entrei
com um pedido de testagem, um projeto de indicação de testagem em massa para todas as grávidas da Paraíba. Aqui no Brasil, a questão da mortalidade pelo Covid está um problema muito sério. Nós somos um dos países do mundo com maior mortalidade materna, né? Para você ter uma ideia, que a China, a primeira morte materna aconteceu quando já tinha morrido em torno de 4.900 pessoas. Aqui no Brasil, quando tinha uma morte em torno de 1.900 pessoas, a gente tinha 5 mortes maternas. Então, a letalidade dessa população de Covid aqui no Brasil é muito séria, porque as mulheres, devido às más condições sociais, você sabe bem disso, né, Cida? Por causa da má assistência, né, por causa de... e aí eu nem culpo as equipes de saúde da família diretamente, porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu dialogo muito com as colegas da atenção básica. Hoje, uma equipe formada por um enfermeiro, um médico, um odontólogo, né, e a depender da região, um quantitativo de ACS, que pode variar de poucos até 12 ACS, mais ou menos, eles não conseguem dar conta de 3.500 famílias. É um número que é surreal de você assistir completamente, integralmente, que era a proposta, né, da década de 90 do PSF, né, da Estratégia de Saúde da Família. E aí o que acontece? Essas mulheres chegam na gravidez já com comorbidades e desenvolvem a gravidez que por si só já gera um conjunto de se tornar apropriado para o vírus, né? O estado de estar grávida fisiologicamente já é favorável às viroses, e aí o Covid vem para esse contexto, né, brasileiro, com isso, com mulheres com comorbidades e que se agravam. Então, hoje, a gente acredita que pode estar em torno entre 55 e 65 óbitos no total. Aqui na Paraíba, nós temos, se eu não me engano, 5 óbitos, né? Tivemos 3 na Frei Damião, tivemos acho que 2 na Frei Damião, 2 na Cândida Vargas e 1 em Cajazeiras. E aí também, Cida, já entrando um pouco na coisa que eu quero muito que você converse com a gente, que é a questão de que essa mulher, ela chega, elas estão com muito medo. As pessoas que estão conosco nesse projeto Fale com a Parteira, a gente tem atendido com muita frequência, elas estão muito temerosas de ir para as maternidades. E o que acontece? Acontece que a lei do acompanhante, ela não está sendo seguida, não é em todas as maternidades. Antes da gente começar a nossa live aqui, eu conversei com algumas pessoas, né? Por exemplo, a HU está respeitando a lei, até onde a gente sabe, Edson Ramalho e a própria Frei Damião, que é referência para a Covid, né? Está respeitando a lei. Mas a maior maternidade do estado da Paraíba, né, que é a Cândida Vargas, eu super entendo, tenho um vínculo muito bom com a Cândida Vargas, é meu cenário de prática lá, e por causa do contexto, né, a justificativa que eles falam é que está muito lotada, porque com com a Frei Damião somente para casos de Covid, tudo que iria parir lá acaba vindo para a Cândida Vargas e para os demais. E como lá é a maior maternidade com o maior número de leitos, lá ocupa mais gente. E aí esse acompanhante, ele não é respeitado. As mulheres estão ficando sós. O que é que tem chegado para a gente? Isso é uma coisa muito séria, né? Tem chegado para a gente histórias, né? Mulheres relatando violência obstétrica, sendo tripudiadas, né, mal assistidas, mal avaliadas pela equipe. Isso não sou eu que estou dizendo. As mulheres que acessam o Fale com a Parteira se queixam disso, e uma vai passando essa conversa para outra. Nós não sabemos como que está no sertão, mas a lei não foi refutada. Nós temos uma lei que garante isso, e a gente não pode deixar agora,
né, que os organismos públicos, né, decidam por não respeitar a lei, né, em tempo de pandemia. Até porque as mulheres grávidas, elas estão no grupo que deve ser protegido, né? Os consensos internacionais, as convenções internacionais sempre dizem, em situações extremas, crianças, idosos e mulheres, e dentro do rol de mulheres grávidas, elas têm prioridade, né, dentro do cuidado, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você, né, dentro dessa perspectiva, o que é que é possível fazer, né, olhando para isso, né, para essa realidade que chega para a gente, né? Primeiro, eu quero dizer que esse argumento que eu já escutei, né, várias vezes, de que as mulheres, as grávidas, elas não correm um risco maior do que as outras pessoas. Isso aí a gente precisa relativizar. Como você disse, a não ser que elas tenham alguma comorbidade. E eu lhe digo que a ampla maioria tem. Né? Ou tem obesidade, ou tem problemas cardíacos, ou tem hipertensão. Então, são vários. Né? A própria gravidez, ela, né, dependendo das condições e de como ela ocorre, ela proporciona esse tipo de comorbidade. Então, é necessário que o poder público tenha um olhar diferenciado. Né? Diz assim, não é grupo de risco, porém, em função disso, merece uma atenção especial, que não está tendo, não está ocorrendo esse olhar especial. E aqui, como você bem colocou, é impossível para os PSFs fazer esse acompanhamento se não houver aumento de equipe. Né? Se não houver determinação por parte do poder público no sentido de garantir a proteção das mulheres. Visitas, né? Garantir a segurança alimentar, Vaglânia, porque, por incrível que pareça, né? Muitas mães, mas, sobretudo, muitas mulheres grávidas, elas estão com insuficiência de garantir a alimentação, a verdade é essa. Né? Não tem as condições de higiene, não tem orientação. Esses dados que você coloca são dados ainda insuficientes, porque nós não temos um sistema atualizado e com controle diário, né, dessas mortes. A gente sabe que tem aí 5 mortes, mas tem outras que não foram registradas, que não chegaram a ter assistência necessária. Então, um quadro bastante preocupante. Né? Eu penso que os direitos, eles já são comumente feridos em situação normal, em situação de pandemia, ainda mais. Eu tenho também tido relatos muito fortes. Né? Eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava numa maternidade aqui e ao lado dela tinha uma parturiente com síndrome de Down e ela estava sozinha. Ela sequer tinha o cobertor, um lençol para se cobrir. Né? E a atenção especial, 2 vezes que ela deveria ter, ela não teve. Né? Então, são relatos muito dramáticos e eu acho que o que é que a gente pode fazer? Eu acho que você, junto conosco, nós poderíamos traçar um plano de contingência mínimo para a gente apresentar à Assembleia Legislativa em forma de leis, para que a gente pudesse dar publicidade, para que a gente pudesse chamar a atenção da sociedade, dos meios de comunicação, dos deputados, do governo do Estado, dos prefeitos, para o que está ocorrendo. Né? Que se cuide do Covid, a vida é fundamental, mas mulheres estão morrendo, independente do Covid.
Covid. Não adquirem o Covid, mas estão sofrendo outro tipo de agressão e coloca a vida em risco. Pois é, a vida, a experiência, né? A morte materna, a gente que trabalha com isso, a gente diz, a morte materna, ela é a ponta do iceberg, né? Ela é a ponta, existe uma base ali embaixo que ninguém vê, que começa com a violência obstétrica, que vai desde o pré-natal, por exemplo, falta de acesso em tempo oportuno de exames, a peregrinação das mulheres e tudo mais. O que eu queria, né, que a gente eu vou fazer uma propositura aqui, né, para você pensar junto com a sua equipe. É a mesma que eu conversei também já com Estela, com Sandra Marrocos, que olha só, nós temos uma fila única para UTI. Hoje, na Paraíba, se precisar de UTI, se o leito público tiver fechado ou tiver ocupado, vai para um leito privado. Por que não ter uma fila única para assistência obstétrica? Porque nós temos a maternidade, Cândida Vargas, por exemplo, que é do município, com cadeira 1, 2, 3. Enquanto isso, maternidades privadas com leitos, né, disponíveis. Então, está chegando, recurso tem para isso. Recurso tem. O que precisa é olhar que isso, inclusive, é segurança, é estratégia de enfrentamento do Covid, porque a maioria das pessoas são assintomáticas. Em torno de 26% das mulheres grávidas, a depender do desenho de pesquisa, entre 26% e 60% das mulheres grávidas são assintomáticas. Então, a gente não dá para a gente estar pensando somente em febre, em dor na garganta, em síndrome gripal. Elas podem não ter nenhum sintoma e ter o vírus. E acaba passando para outras mulheres que estão ali compartilhando o espaço do trabalho de parto, né? Então, eu acho que é muito urgente pensar sobre isso, né? Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás, não estou bem lembrada há quanto tempo, mas eu acho que não me lembro agora se foi no período da campanha, se foi um pouquinho antes, que a gente conversou a questão dos CPNs, dos Centros de Partos Normais. A gente tinha aqui um projeto que eram 6 centros de parto normais. Cida, acho que você era da secretaria quando a gente conversou. Não lembro, enfim. 6 centros de... Lembra? Lembro demais. 6 centros de partos normais. O que é que a gente tem um CPN hoje que está em Campina Grande e que, pela própria estrutura dele, que é para cada quarto uma mulher, é o lugar apropriado para colocar mulheres Covid. Então, até aquele centro de parto normal, em decorrência disso, né, ele foi transformado em um serviço de referência para a Covid. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, e não é para pós-pandemia, é para no intercurso, né, porque recurso tem, o projeto tinha sido aprovado, havia inclusive recurso para isso, que voltou, acabou sendo destinado para a casa de gestante, mas a necessidade hoje é de leito obstétrico, né? Será que é possível a gente pensar nisso, né? Eu acho que é plenamente possível. Nós temos que retomar essa discussão. Temos também que levantar a discussão do acompanhamento a essa mulher que sai. O antes, o durante e o depois. Que essa mulher tem que ser acompanhada, porque ela sai da maternidade e ela vai para uma realidade que tudo convida para que ela adquira o Covid. Né? Tudo convida para que ela não tenha as condições mínimas de se proteger e de proteger a criança. Né? Então, é preciso, sim, discutir, é plenamente possível, Vaglane, a gente entrar. Você sabe da minha disposição, sabe que nós temos leis, requerimentos, né, nessa discussão da assistência obstétrica. Nós temos uma preocupação enorme com essas
mulheres que muitas vezes sequer têm a informação, não sabem nem reclamar os direitos, porque nem a elas foi dado o direito delas saberem, né, do que podem e do que não podem acessar, dos seus direitos. Então, é uma situação que eu acho que uma união da universidade e do legislativo é muito importante para a gente proteger vidas, para a gente proteger essa mulher num momento tão importante que deveria ser um momento especial na vida de uma mulher, né? Um momento que elas entram num novo ciclo, porque a maternidade é um novo ciclo de vida. A gente precisa garantir essas condições. Então, da minha parte, tenha certeza que eu estou aberta, como eu também estou preocupada com esse sistema de informação, com esses dados. Eu me preocupo muito com o controle social, a importância do controle social das instâncias, da sociedade civil se organizar para que a gente possa exigir mais, para que a gente possa fazer com que os direitos sejam acompanhados e cobrados, porque essa é a função. Não adianta eu fazer a lei se não tiver controle social para poder acompanhar essa lei, saber se ela está sendo executada, se não está sendo, que acompanhe esse processo todo. Falar da questão das condições de assistência, como eu disse, a necessidade de ampliarmos essas UTIs, né? de também agendarmos, eu estou plenamente à disposição para poder ter uma conversa com o secretário de saúde, né? Falar das experiências que vocês têm vocês estão tendo na universidade, porque, que eu saiba, é o único serviço que está atendendo as mulheres, as parturientes, no sentido da informação, no sentido de dúvidas, de compartilhar tantos medos, tantos receios, porque é uma série de questões. Ela é a criança que está para nascer, mas é quem vai acompanhar, quais são as condições desse parto, né? Ela tem receio de chegar na maternidade e não ser atendida, encontrar a porta fechada, ela vai para qual maternidade? Qual maternidade? Ela pode porque hoje devido a essa questão, né, do próprio fechamento e de eleger a Frei Damião, que eu acho super certo, tem que eleger mesmo uma maternidade em que aquelas pessoas que estejam já positivadas ou que tenham sintomas mais graves vão para lá, né, e as outras que ainda não têm o diagnóstico fiquem em outras maternidades, para tentar reduzir ao máximo essa exposição. Mas a gente precisa pensar em leito obstétrico, a gente precisa pensar agora, para ontem, como diz a história, porque quem quer parir, quem está parindo tem pressa, né, Cida, de que a gente garanta o acesso a um acompanhante, que se não tem leito suficiente para assistir as mulheres, em especial de João Pessoa, que faça o exemplo que Campina Grande fez, que foi fazer compra de leito em serviço privado, né? Porque as mulheres não vão escolher. Não é assim, entrei em trabalho de parto, não vou agora, vou deixar para depois. Não é por aí. Eu acho que isso tem que pensar muito sério, tem que pensar numa coisa que a gente talvez não dê tempo da gente dialogar agora, que é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A descontinuidade dessa assistência que está acontecendo. Então, a gente tem mulheres aí que estão, né, em isolamento, sem fazer um método contraceptivo, não tem o desejo de engravidar. A gente diz, né, os especialistas dizem, quem puder esperar, espere, não engravide agora, porque esse contexto não vai acabar daqui a pouco, né, ele vai se manter ainda por um tempo, a gente vai sair, eu acho, é a minha opinião, eu acho que a gente vai sair da pandemia, quer dizer, no mundo todo, nos continentes, para a epidemia centrada no Brasil. Inclusive com risco, né, como o Nicoleles falou essa semana, da gente se tornar pátria pária, né, quer dizer, ficar à parte, ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra nossos produtos, e aí isso é bem, bem complexo. Olha até que grau a gente está chegando, né?
Então, é importante a gente olhar para isso, porque quem está parindo tem pressa. Eu queria, né? Olha, eu não consigo, viu, gente, conversar com Cida e ler. Eu vou tentar ver alguma coisa aqui, né? Estou lendo agora aqui que a Cida, você como assistente social, veja como está acontecendo o direito ao acompanhante justamente na maternidade Cândida Vargas. Estão proibindo um direito constituído por lei, né? Teve alguém que pediu o seu apoio, eu não consegui agora ler, estou procurando aqui, o seu apoio para os professores que foram aprovados em concurso e o governo agora está querendo abrir novo edital. Então, eu vi aqui em algum momento em que eles foram aprovados, eles até, alguns professores estão como prestador de serviço e que não seja feito um novo concurso. Achei aqui, docentes classificados. Né? Eles estão pedindo o seu apoio, eu acho que você sempre faz esse diálogo, você sempre recebe, né? Eu particularmente nunca tive problema e não como é que se diz? E não é porque você participou da minha banca, é porque sempre esteve realmente, sempre recebeu e recebeu até outras pautas que eu disse, vá lá conversar e sempre recebeu. Então, acho que vale a pena, né, olhar também para essa questão dos professores, né? A Jaqueline pergunta se tem algum tipo de sequela para os bebês de mães que tiveram Covid-19 na gestação. Olha só, Jaqueline, eu vou dar essa resposta, ela é bem técnica, talvez em um outro momento a gente pode conversar mais tecnicamente sobre isso, mas o que a gente tem até agora, Jaqueline, é crescimento retardado do bebê que nasce menor do que o esperado para a idade gestacional, tá certo? E prematuridade. Até aqui Agora, o que se tem até aqui de pesquisa é mulheres que estavam no segundo e no terceiro trimestre. Nós vamos passar a ver as alterações do primeiro trimestre, provavelmente aí no futuro próximo, acho que mais para o final do ano, início de 2021, porque que é justamente as pessoas que estão engravidando em meio à pandemia, tá certo? Por isso que eu digo assim, se você não pode... se você pode esperar, não engravide, né? Que é isso que a gente vai encontrar. Vai encontrar maternidades lotadas, vai encontrar pessoas dizendo que não tem acompanhante porque está lotada e tudo recai, infelizmente, sobre as mulheres, né? Cida, querida, eu tenho para mim que ela vai cair, porque eu marquei aqui o cronômetro e está me apontando aqui que falta 5 minutos pelo cronômetro que eu marquei. Eu não sei como é, mas eu queria que você pudesse, né, tecer seus comentários. Sim, a live vai ficar salva, sim. Seus comentários finais, dizer que é uma alegria enorme e reforçar o que a gente conversou lá no início da outra vez, quando a gente caiu, que não é possível falar de saúde sem falar de educação, não é possível falar de educação de qualidade, né, no serviço público, principalmente nas IFES, quando a gente não tem a autonomia de decidir os nossos dirigentes, né? Eu queria que você pudesse, porque pode ser que tenha alguém que esteja aqui que não estava, pudesse falar um pouquinho sobre retomar isso, por favor. Primeiro, eu quero dizer que nós temos um mandato com muita interlocução com a sociedade. A educação é um dos eixos do nosso mandato. Então, dizer aos professores estaduais que fizeram concurso, né, e que não ficaram classificados ou ficaram aprovados e não foram convocados, que podem entrar em contato com as redes sociais, que nós vamos abraçar demais essa causa. Não é possível chamar se tem uma fila esperando, né, na expectativa de poder entrar no serviço público, já que fez um concurso. Fazer um concurso e ser aprovado é um momento de alegria, é um momento de muita expectativa. Então, pode contar conosco. Da mesma forma, há os da Polícia Militar, que eu vi aí que tem gente colocando, sabe? Eu sempre estive nessa luta, acompanho diariamente esse
esses suplentes da Polícia Militar, eles sabem que contam comigo, já conversei com eles diversas vezes, né? E pode ter certeza que nós estamos atentos e cobrando sempre do governo do estado que convoque vocês. É uma necessidade da sociedade paraibana. E para concluir, Vaglane, eu quero finalizar com essa defesa da universidade. Essa medida provisória que propõe intervenção nas universidades, na direção, dos cargos de direção da universidade, porque é o reitor, mas são os diretores também de centros. Exato. E aí depois vai para o chefe de departamento, coordenador de curso. Esse é um governo que só esse ano já interveio dos 12 em 6 eleições de reitores, né? Que não chamou o mais votado, né? E que achou pouco, agora tem essa investida. Ele não só não quer nomear o mais votado, agora ele quer dizer quem vai dirigir cada universidade, sem conhecimento nenhum da comunidade universitária, da nossa trajetória democrática de luta. As universidades da década de 80 para cá vivem um processo intenso de busca da democracia no âmbito da universidade, de garantir seus dirigentes. A escolha é da comunidade universitária. E todos os meus esforços, o meu mandato, toda a minha força da minha alma vai estar voltada para a derrubada dessa medida provisória. Tenho certeza disso, né? Eu costumo dizer que posso ser pequenininha até frágil, mas a vontade de luta e a força não tem como superar. Então, a gente agradece demais essa oportunidade que você me dá. Você é minha colega querida, é alguém com quem eu olho para o lado, lhe vejo e digo, é tão bom ter Vaglânia ao lado, porque eu sei que você luta por uma sociedade menos desigual. Nós não queremos esse recorde de ser o 10º país mais desigual do mundo. Nós não queremos isso. Nós olhamos pela mesma janela e a nossa janela é de um mundo onde as relações humanas sejam mais fraternas e solidárias, onde mulheres não precisem morrer porque estão grávidas, né? De mortalidade materna. Isso é algo deprimente, é anticivilização. E nós temos certeza que vamos lutar e conquistar dias melhores. Que a gente possa fazer isso juntas, amiga, com muitas outras pessoas. Um abraço no teu coração e de todos. Vamos juntas. Muito obrigada, Cida. Abraço enorme. Agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco. Reforço aqui, né? O que Cida colocou, ela está sempre aberta para a gente estar em diálogo e sempre foi assim. Vamos juntas. E vamos juntas construir essa ideia de leitos, né? Porque a gente está precisando com muita urgência. Um beijo muito grande para vocês. E a live vai ficar salva, já salva. Beijo. Tchau, minha gente.